Vídeo rápido e o vídeo de hoje é o vídeo mais importante que você vai ver do Bradesco. A gente vai falar de pontos positivos, pontos negativos, dividendos do banco, o cuidado que o investidor deve ter ao investir e no final do vídeo, a minha opinião sobre o que fazer com as suas ações e você vai sair daqui com uma estratégia definida para o resto da sua vida. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Esse vídeo ele é uma sequência do vídeo que a gente fez ontem sobre o Banco do Brasil, abordando todos os temas, ponto positivo, ponto negativo e o cuidado que o sócio tem que ter. Então a gente vai fazer a mesma coisa, mas olhando agora para as ações do Bradesco, e já anota na agenda também que o banco divulga o resultado no dia 7 de maio. Então já na próxima semana, na quarta-feira, o Bradesco traz os números dele e em 2025 o banco está performando muito bem no acumulado até agora. O Bradesco tem uma alta de mais de 14%, já chegou a ser cotado bem próximo da região dos R$ 10, uma oportunidade para muita gente. Isso que vocês estão vendo na tela é o último movimento de compra feito para a carteira do canal, e se você quiser acompanhar todos os movimentos da carteira, além de toda a metodologia que a gente usa, considere fazer parte da comunidade para se aproveitar de toda a oportunidade que o Bradesco e o próprio Banco do Brasil costumam trazer para o investidor. E além disso, o Bradesco paga agora, só nessa semana, dois dividendos diferentes. Aqui do lado direito, a gente tem aquele JCP mensal no valor bem baixo e a gente tem também um dos dividendos intercalares. Então, na quarta-feira, dia 30, o Bradesco vai pagar quase 20 centavos por ação, mais de 10 vezes o valor que ele costuma pagar de maneira mensal, e tem também outro intermediário bem acima desse de 26 centavos que o banco vai pagar em menos de 2 meses, e a gente vai começar com a visão positiva para as ações do Bradesco. Ele tem um potencial, de acordo com a análise do Santander, de valorizar mais de 52%, isso tudo porque eles enxergam uma melhora operacional do banco. A expectativa do mercado, todas as casas que cobrem o Bradesco, eles esperam que o lucro venha pelo menos acima de 5,4 bilhões, e esse valor já representaria um aumento de 30% quando a gente compara o primeiro trimestre do ano passado, e com isso a gente teria um retorno sobre o patrimônio líquido, um ROI, de 13,7%. Esse daqui vai ser o grande evento, algo muito parecido com aquilo que eu comentei no vídeo de ontem do Banco do Brasil, que deve ter algum impacto e trazer volatilidade para as ações, porque a rentabilidade do Bradesco ela chegou a ficar abaixo de um dígito, e desde 2023 o banco iniciou uma recuperação e agora a expectativa é de que ela chegue próximo aos 14%. E com isso o Santander reforçou a recomendação de compra com preço-alvo de quase R$ 20, o que gera um potencial de valorização de mais de 52%. Isso não é uma expectativa fora da realidade. Caso o Bradesco realmente consiga entregar esse balanço, esse vai ser o quinto trimestre seguido que o banco apresenta melhora nos resultados. No último trimestre, por exemplo, o lucro do banco cresceu quase 90%, e ao longo de 2024 todo, isso se repetiu em todos os anúncios, e a gente pode ter novamente um aumento muito forte. O consenso geral de mercado é de uma alta na casa de 30% no lucro. Fora isso, falar também sobre muitos outros pontos positivos. A gente tem o setor rural, que o grande destaque sempre foi o Banco do Brasil, só que ele vem sofrendo por conta de uma alta na inadimplência, mas é um setor saudável, é uma operação que, além de rentável, costuma ser também bastante segura para os bancos. E o Bradesco, vendo isso, vendo toda a capacidade do setor e o quanto o Banco do Brasil lucrou, ele comprou 50% do Banco John Deere. A gente já começa a ver um impacto no resultado do banco. Num comentário rápido, essa linha do rural no Bradesco ainda não tem uma grande contribuição. Quando a gente olha para as receitas, ela não tem grande participação, só que é o destaque. Em termos de crescimento do banco, é a operação que mais cresceu, acima de 50%, e a mais próxima que a gente tem é a operação de crédito imobiliário, que também é um ótimo setor, mas o grande destaque mesmo, e a gente começa a ver efeitos, é a parte de crédito rural, e vamos ver o crescimento que a gente vai ter nesse balanço depois da aquisição total do Banco John Deere.
Outra coisa, dentro do Bradesco, o banco tem uma grande joia que é a operação de seguros, e em termos de prêmios emitidos é disparado a maior e com maior market share também, de 23% no mercado de seguros, e a gente chegou a fazer um vídeo muito completo e dedicado em cima da operação de seguros para descobrir o valor real só da operação bancária do Bradesco. Esse vídeo teve um feedback muito positivo e depois da divulgação do último balanço, a gente viu quão barato o Bradesco está na bolsa quando a gente descobre o valor de mercado da operação de seguros. Então, estabelecendo um PL de 10 vezes para essa operação, seguros geralmente flutua de 8 até 12 vezes o preço sobre lucro, e se a gente pega o lucro de 8,5 bilhões só da operação de seguros, a gente vai ter um valor de mercado de pelo menos 85 bilhões para ela. E como o valor de mercado do Banco Bradesco na época era de 118 bilhões, a gente chegou a um market cap de 33 bilhões para a operação bancária do banco. Então, será que realmente o Bradesco ele vale apenas 33 bilhões em bolsa? Porque se a gente olha para o faturamento, 70% ainda vem de operação bancária. A parte de seguros e previdência contribui com menos de 30% e a gente vê ela valendo quase 3 vezes mais do que o Bradesco vale com concessão de crédito, e é uma operação tão boa que recentemente surgiu uma conversa de um IPO da operação de seguros, fazer o lançamento e abertura de capital dela na B3, e isso daqui foi comentado pela própria gestão e diretoria do Bradesco. Então não foi o mercado que especulou, o banco está de olho e esperando condição um pouco melhor para trazer essa parte de seguros para a bolsa. Fora isso, tem os dividendos do banco. Um outro ponto positivo, se a gente olhar para um passado recente, porque historicamente o Bradesco nunca teve um pagamento de dividendo e JCP é muito forte, ele sempre foi muito bom no retorno total, que daí a gente vai envolver tanto recompra de ações quanto bonificação. Ele sempre foi um banco que bonificou muito o sócio com novas ações, mas até mesmo essa parte de dividendo e JCP ela melhorou muito, e desde o final do ano passado o Bradesco tem o maior dividend yield dos bancões. Ele fechou com 12% e o valor atual ainda está acima de 2 dígitos. Grande parte disso a gente tem que levar em consideração a queda na cotação, mas o sócio não pode esquecer também que, além do lucro crescente, ele aumentou e muito a distribuição de dividendos. Ele estava pagando na casa de 40% e fechou 2024 com um payout acima de 60%, pagou 79% lá atrás em 2023, e mesmo que ele continue diminuindo esse payout, o crescimento do resultado e do lucro acaba aumentando o pagamento de dividendos. Se a gente pega o histórico dos últimos 5 anos, a gente vê uma linha crescente de distribuição de dividendos do banco, e por conta dessa combinação de queda na cotação e melhora nos resultados, o Bradesco já está pelo 3º ano seguido pagando um dividendo acima de 10%, algo que não é comum, porque o Bradesco ele tem uma média histórica de 5 até 6% de pagamento de dividendos. E um último ponto é algo que ele tem em comum com o Banco do Brasil. A gente viu no vídeo de ontem essa nova modalidade de concessão de crédito consignado, onde os dois grandes beneficiados vai ser primeiro o Banco do Brasil e junto com ele o Bradesco. Então a gente tem uma operação muito segura, com margens também muito atrativas, e aí é mais uma linha de operação que o Bradesco começa a diversificar. Quem domina nessa parte é o Santander e Itaú. O crédito consignado privado ele fica 60% na mão dos dois bancos, e agora o Bradesco e o Banco do Brasil eles vão abocanhar uma boa parcela de participação. Fora isso, a gente vai falar do lado negativo. É sempre importante o sócio ter em vista todos os riscos que ele tem do investimento, isso é gerenciamento de risco, e o Bradesco ele carrega com ele um risco muito alto de investimento. Isso daqui é um relatório muito recente do Citi, que tem recomendação de manutenção para o Bradesco, e eles ainda veem uma margem a mercado em custo que continua a pressionar o resultado, e além disso, talvez o principal ponto do Bradesco é que o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, ele apesar de toda essa melhora, ele se recupera de maneira lenta e não atingiu sequer o custo de capital do banco, que num comentário rápido ele está na casa de 15%. Então um ROI acima de 15%, ele indica melhor eficiência, indica mais rentabilidade, ele passa a ser um banco interessante e lucrativo para o mercado. Abaixo de 15%, ele não é muito atrativo para o mercado. E tem outros pontos também, que envolve até mesmo a manutenção da distribuição desses dividendos atuais, porque o capital principal do banco e a cobertura de liquidez
liquidez, aqui a gente fala de regulação do capital, eles seguem pressionados, continuam em uma tendência de baixa, e é um ponto que está diretamente ligado à quantidade de dividendo que o banco vem distribuindo, e aqui a gente tem também uma recomendação bem diferente daquela que a gente viu do Santander. No primeiro caso, a gente viu um potencial de alta de 52% e o Citi traz um preço-alvo de 13,60, o que representa uma alta de apenas 9% para o banco. Fora isso, fazer uma análise fundamentalista rápida, passar pelos principais pontos do Bradesco, e começando pela DRE, a gente já vê que no longo prazo, o Bradesco cresce em receita, cresce também no lucro, e apesar dele estar andando de lado nos últimos 5 anos, a gente vê também que o banco nunca trouxe nenhum ano de prejuízo. Quando a gente olha para o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI atual do Bradesco é de 10,4, mas num comentário rápido, aqui a gente está olhando para ele de maneira anualizada. Quem lembra do último balanço, ele está na casa de 13%, já é um ROI bem melhor do que isso, só que aqui eles vão pegar os últimos 12 meses e de maneira anualizada ele realmente fica um pouco abaixo. Olhando para o dividend yield, o dividendo atual segue em um patamar muito bom, mas quando a gente olha para o histórico, ele está na casa de 5%. Então, em termos de dividendo e JCP, o Bradesco sempre ficou bem atrás do Banco do Brasil, por exemplo, e o momento atual mostra um cenário muito diferente daquilo que ele sempre costumou ter e pode mostrar também uma oportunidade de remuneração. Oportunidade que a gente vê aqui, olhando para o preço sobre lucro, tese de regressão à média de Shiller, a média histórica do banco é de quase 10 vezes o preço sobre lucro e o PL atual fica bem abaixo disso, é de 7,25. A gente vai calcular agora o preço teto do Bradesco, só que a gente não vai fazer média, eu vou fazer um preditivo, porque o Bradesco vem oscilando muito nesse pagamento de dividendo. Ele pagou R$ 1 no último ano, pagou R$ 1,50 em 2023 e ele já chegou a pagar quase R$ 2 por ação. Então a gente tem uma variação de 50% a 100%, mas ele tem plena condição de manter esse dividendo de R$ 1, que está na média histórica do banco, e ainda assim é um dividendo bastante conservador. Então, se a gente pegar R$ 1 e dividir por 6%, a gente vai ter um preço teto de R$ 16 por ação. E já olhando para o preço justo, que a fórmula está aqui do lado, pode pausar o vídeo caso você queira, a gente pega o 22,5, multiplica pelo LPA, que é 1,66, multiplica de novo pelo VPA, que é 15,95, extrai a raiz quadrada disso e o preço justo do Bradesco é de R$ 24 por ação. Da mesma maneira que o Banco do Brasil tinha uma margem de 100% ontem, o Bradesco também tem, de acordo com a fórmula de Graham, 100% de margem hoje. Num comentário rápido sobre essa fórmula de Benjamin Graham, muita gente procura mentoria, área fechada, planilhas que tem esse cálculo de preço justo, mas ela é uma fórmula muito simples, você não precisa ficar travado ou buscar qualquer planilha para te entregar esse tipo de informação. Pega o índice de Graham e multiplica pelo LPA, multiplica pelo VPA, extrai a raiz quadrada e em menos de 15 segundos, fazendo você mesmo por conta própria, você vai saber o valor justo dessa ação. Então pega esse dinheiro que você está pagando para essa pessoa, dona dessa planilha ou dona dessa área fechada, investe em você mesmo, compra alguma ação no fracionário que seja, que isso com certeza vai te gerar muito mais retorno do que dar o seu dinheiro para alguém. Fora isso, comentar também da questão preço, e assim como no vídeo de ontem, a gente vai formar uma tese para o Banco Bradesco. Ele vive hoje um momento muito atípico, eu nunca vi na história do banco ele ficar preso em uma sequência tão grande de quedas. Essa já é a pior sequência de toda a história do Bradesco na Bolsa. O banco está por 5 anos seguidos, não parado ou andando de lado com a cotação. Quando a gente pega o valor nominal, sem levar em conta dividendo, JCP e bonificação, o Bradesco ele vive uma queda de mais de 54% nos últimos anos, enquanto o resultado do banco ele continua melhorando trimestre a trimestre. Então é uma situação muito atípica, talvez o pior momento de toda a história do Bradesco na Bolsa, e ele nunca mais voltou para a máxima histórica do banco de mais de R$ 26 por ação. Fora isso, ele segue como o bancão mais descontado da bolsa. Quando a gente compara os 4 grandes, os números mostram o quanto a ação está depreciada. Se a gente compara, por exemplo, com aquele desconto atual de 15% que o Banco do Brasil tem, esse PL de só 7 vezes o lucro, quando comparado a uma média histórica de 9 vezes, ele fica mais de 25% abaixo da média de negociação do banco. A gente já chegou a ver isso acima dos 40%, mas ele ainda é o bancão mais descontado, e a gente pode
pode olhar também para o preço sobre valor patrimonial, que com esse número de 0,76, ele além de ficar abaixo do Banco do Brasil, que está caminhando para casa de uma vez o PVP, ele está no menor valor histórico. Abaixo disso a gente só teve 0,67 do ano passado, e esse 0,75 ele fica muito distante daquela média acima de uma vez. Então o PL está baixo, o PVP também está baixo. A gente tem a justificativa disso, os resultados pioraram, só que os números mostram que depois de uma melhora no balanço, a cotação ainda segue como a mais descontada dos bancões. Até 2023, então pouco mais de um ano atrás, o Bradesco não só retornava, como ele sempre retornou, muito mais do que o Banco do Brasil. Aqui a gente tem amarelo o Banco do Brasil, em vermelho eu deixei as ações do Bradesco, e até 2023 ele retornava, ele gerava mais valor para quem investia nas ações do banco. Só que aqui ele começou a sentir o reflexo de tudo aquilo que aconteceu e o banco não conseguiu se recuperar. É como se as ações ficassem travadas, elas não tivessem tração para ter um impulso maior, e a partir daqui, o Banco do Brasil não só deslanchou, melhorou operacionalmente e trouxe muito mais lucro, o Bradesco, além de não sair do lugar, trouxe um retorno negativo no período. Só que se a gente fizer um recorte, toda a história dos dois bancos na Bolsa de Valores, no mês de janeiro, antes daquela derrocada de fevereiro em 2020, a diferença de retorno ela era muito grande. O Bradesco retornava 33.000%, então quem investiu R$1.000 na empresa transformou isso em mais de 34 mil, enquanto o Banco do Brasil retornava 3 vezes menos do que o Bradesco. A gente viu até agora, na grande maioria dos casos, um cenário muito positivo, tanto de lucros, dividendos. Isso pode levar muita gente a ficar empolgada com a ação, só que cuidado para não sair vendendo tudo que tem, vender bicicleta, carro e casa, porque o Bradesco tem muito risco embutido. Não é porque ele performava melhor do que todos os bancões, porque ele sempre retornou mais do que Itaú e do que o Banco do Brasil, que o banco vai seguir daqui para frente. Ele já está preso há 5 anos e ele pode continuar assim por muito mais tempo. A relação risco-retorno, se a gente comparar ele com Santander, Itaú e Banco do Brasil, nenhum bancão é tão arriscado quanto o Bradesco hoje. Então ele já perdeu a liderança, porque ele já foi o maior banco do país, o maior banco privado do país. Ele perdeu esse posto para o Itaú, ele perdeu em rentabilidade e eficiência, e ele perdeu também algo que o Itaú e o Banco do Brasil não perderam. Ele perdeu share, ele perdeu clientes, principalmente para os bancos digitais. Efeito esse que Itaú e Banco do Brasil não sentiram, e o impacto disso não é para agora, ele é lá para frente. Quem acredita que o Bradesco vai voltar para casa de R$26, quem acredita que o Bradesco vai voltar para uma rentabilidade de 20%, toma cuidado, porque olhando para dentro da empresa, a gente sabe que ele tem capacidade, porque a gente já viu isso, só que ele sofre uma consequência de fatores externos. Ele perdeu muito cliente e continua perdendo para plataformas mais modernas, para plataformas mais inteligentes, para bancos digitais, coisa que os outros dois bancos não sofreram como ele sofreu. Então, no caso dele, as palavras-chave para o Bradesco são risco-retorno. Ele pode enriquecer muito mais, ele pode valorizar 50%, 100% nos próximos anos, só que o risco embutido na ação ele é muito superior aos outros. Então, ele não é um bancão para ter como principal investida, para contar com dividendo, para carregar para o resto da vida, como a gente conversou no vídeo de ontem do Banco do Brasil. Ele é um banco para diversificação e por isso eu sigo de olho nas ações do Bradesco, mas sigo também de olho no Banco do Brasil. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa no comentário se gostaram ou não, deixa se é sócio ou se pretende ser sócio do Bradesco. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios. E nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!